Cursos Leal. Básico 2 de Espiritismo. Aula 3. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Reencarnação. Reencarnação. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência, esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorar o domínio das ciências que tratam do corpo voluntariamente, lhes busca o trato difícil, no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando, para ajudar-nos, a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, soerguer-nos da morte no erro à bênção da vida eterna. Interpretação Ana Paula. Bom, nesse texto, eu entendo que a reencarnação, ela deve ser considerada uma bênção na nossa vida, porque é a oportunidade que a gente tem de evoluir espiritualmente. Mas que nem tudo que acontece na nossa vida, nem tudo que a gente passa na nossa vida, a gente tem que associar como expiação, como resgate de outra vida ou como consequência de alguma coisa que a gente tenha feito ou deixado de fazer numa outra vida. Porque muitas vezes aquilo que a gente passa nessa vida é simplesmente consequência da nossa escolha intuitiva, daquilo que a gente
intuitivamente, por ter o coração mais leve ou por ter uma ligação com os campos espirituais melhor, a gente consegue perceber e se deixar levar por essa intuição. Então, muitas vezes a escolha profissional, por exemplo, do nosso campo de trabalho, é fruto disso, e não necessariamente de um resgate de uma outra vida. Porém, as dificuldades que a gente passa por ter feito essa ou outra escolha podem sim ser consequências de atos que a gente tenha feito ou deixado de fazer numa vida anterior. E que a gente deve aceitar essas dificuldades, esses obstáculos, esses desafios como oportunidade de melhora, de crescimento, de evolução. E que por melhor que seja a vida num outro plano, a gente sempre quer voltar, o espírito sempre quer voltar, por conta dessa necessidade de fazer o bem. Então, por isso que mais uma vez eu acho que a reencarnação deve ser considerada uma bênção, porque mesmo quando a gente está num lugar melhor do que esse que a gente está, o nosso espírito tem a necessidade do retorno, mesmo que não tenha débitos, para poder ajudar o próximo, para poder ensinar, para poder evoluir, para poder crescer e muitas vezes ajudar a outra pessoa, ajudar o próximo a ter também essa evolução e a ter também esse progresso. Como ele conclui dando o exemplo de Jesus, que mesmo sem ter a necessidade do retorno, porque já era um espírito muito evoluído, ele voltou por nós, para ajudar o próximo. Então, que o nosso espírito também tenha esse altruísmo e essa vontade de ajudar, de crescer, de evoluir, ajudando e fazendo bem ao próximo também. Eu achei esse texto, para mim, nesse momento, pelo menos, bem complexo para interpretar, para refletir. Ao mesmo tempo que eu tenho muitas interpretações, eu não consigo, assim, simplificar. Eu achei um texto bem complexo, muito sábio, muito interessante, muito enriquecedor. E peço desculpas aí para vocês se eu não consegui me expressar muito bem nesse momento. A lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Divisão da lei natural. Conhecimento da lei natural. O bem e o mal. Caracteres da lei natural. As leis de Deus sempre estiveram disponíveis na natureza para o bom observador. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 626. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Livro dos Espíritos, questão 614. A lei divina ou natural é a lei de Deus. Ela é soberanamente justa e imutável, ao contrário da lei dos homens, que muda conforme nossa evolução. Todos os fenômenos físicos e espirituais em todo o universo regem-se por leis soberanamente justas e sábias. Lei divina, noção de lei. Norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Lei natural, lei que é conhecida pela luz da razão como derivando da natureza das coisas, que procede de Deus como autor da natureza, e que governa a atividade do homem para seu fim
último natural. Jus naturae, direito natural. Evolução do homem. À medida que os seres humanos evoluem, quer moralmente, quer intelectualmente, compreendem melhor a lei natural e passam a reformular antigos conceitos. Para isso, no entanto, são necessários numerosas existências corporais, até que cheguem à categoria de espíritos superiores ou à categoria de espíritos puros. Deixo para vocês um pensamento de Darwin. Devemos, no entanto, reconhecer, como me parece, que o homem, como todas as suas nobres qualidades, ainda sofre em sua prisão corpórea e indelével marca de sua humilde origem. Divisão da lei natural. A lei divina ou natural é dividida em leis físicas, domínio da ciência, e leis morais, que abrange a vida da alma. A lei natural abrange dois tipos principais: as leis físicas, que regulam o movimento e as relações de matéria bruta e cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Há leis morais, que dizem respeito ao homem, considerando em si mesmo e em suas relações com o Criador e com os seus semelhantes. Ciência e religião. Na medida em que vamos evoluindo, temos que ir aprimorando nossas percepções espirituais para compreendermos que o mundo físico, ciências, e a ordem moral, religião, concorrem ambas para a harmonia universal. Mas também se pode observar que nos últimos anos, alguns valores considerados pela religião, como o afeto, o amor e a solidariedade, têm sido objeto de pesquisas científicas, fato que concorre para que se concretize a aliança entre a ciência e a religião. A lei física é regida pelos homens da ciência. A lei moral é regida pela Igreja. Pela vontade de Deus, ambas têm que andar juntas, mas isso não acontece por excesso de exclusivismo de ambas. Mas, como os espíritos disseram a Kardec, um dia isto acontecerá. Segundo os espíritos, são chegados os tempos em que os ensinos de Cristo devem ter a sua execução, em que o véu propositadamente lançado sobre alguns pontos desses ensinos deve ser erguido, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, reconheça que estas duas forças se amparam uma à outra e seguem harmonicamente, prestando-se mútuo auxílio. A religião, já não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá uma força invulnerável, porque estará de acordo com a razão e terá a seu favor a irresistível lógica dos fatos. Esse trecho foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Conhecimento da lei natural. O conhecimento da lei divina ou natural faz parte do progresso espiritual do homem e tem sido revelado gradualmente, através dos tempos. Em todas as épocas e em todos os quadrantes da Terra, sempre houve homens de bem inspirados por Deus para auxiliarem a marcha evolutiva da humanidade. Dentre todos, Jesus foi o modelo de misericórdia divina. Podemos citar
algum desses homens enviados por Deus. Mahatma Gandhi, Buda, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, entre outros. As leis morais. Rodolfo Caligares nos ensina que a verdade, para que seja útil, precisa ser revelada em conformidade com o grau de entendimento de cada um de nós. Daí não ter sido imposta. Ela sempre está ao alcance de todos, igualmente dosada. Do livro de Rodolfo Caligares, As Leis Morais, capítulo As Leis Morais da Vida. Quando eu era menino, Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, se expressou dessa forma: quando eu era um menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas, depois que cheguei a ser homem feito, deixei de lado as coisas que eram de menino. A batalha do bem e do mal. Segundo o Espiritismo, bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que não está de acordo com a lei de Deus. Moral. Moral segundo o Espiritismo. O escuro é a ausência da luz. A infelicidade é a ausência da felicidade. O mal é a ausência do bem. O ódio é a ausência do amor. Portanto, não existem a escuridão, a infelicidade, o mal e o ódio. De acordo com a doutrina espírita, o bem e o mal estão relacionados com as leis de Deus e o progresso alcançado pelos homens. O mal e suas origens. Deus não criou o mal. Como ele é infinitamente bom, não poderia conter a mais insignificante parcela do mal. Portanto, dele não pode provir a origem do mal. Mal moral e mal físico. Há males físicos e morais. Aos que não se podem evitar, como os flagelos, e os que podem ser evitados, como os vícios. Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em tudo. A religião e o homem. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Allan Kardec, Evangelho sobre o Espiritismo, capítulo 8, item 10. No sentido moral, o mal só pode estar assentado numa determinação humana fundamentada no livre-arbítrio. Fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas não ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Allan Kardec diz que toda religião que não melhora o homem não atinge a sua finalidade. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. Diga pelo menos 3 males físicos do homem. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas,
pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.